Dando início aos nossos trabalhos, o nosso vice-presidente já está a caminho já, o Risk, e depois comporá a mesa. Então, gostaria de chamar já para compor a mesa aqui, nosso dileto homenageado, comissário de polícia, Daniel Gomes. Para compor também a mesa, e será também o primeiro palestrante, o nosso membro também da Comissão de Ciências Forenses, o Cláudio Cerqueira Lopes. Bem, uma pequena, breve apresentação do Cláudio Cerqueira Lopes, que ele vai falar aí sobre o kit luminol, o FRJ e Serviço de Perícia Criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cláudio é docente do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Síntese e Análise de Produtos Estratégicos, LASAP, membro da Comissão de Ciências Forenses da OAB-RJ, possui graduação em Farmácia, em 1977, e Farmácia Industrial, todos pela Faculdade da Farmácia UFRJ, mestrado NPPN, em 1983, e doutorado no Instituto de Química, 1989, todos em Química pela UFRJ, e pós-doutorado pela University of California, Berkeley, USA, 1989 a 1991. Síntese orgânica, atualmente é professor titular vinculado ao Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da UFRJ, desenvolvimento analítico na área de Química Forense, preparação e utilização do luminol, perícia criminal do Exército e Polícia Federal, possui 19 patentes nacionais e internacionais depositadas, sendo 3 concedidas nos Estados Unidos, 65 publicações científicas tecnológicas e 339 citações na Web of Science, pesquisador 2 do CNPq, Prêmio Abiquim de Tecnologia, 2008, homenagem em prol das ciências forenses CREMES, 2008, citação da importância do luminol na investigação criminal no livro Química 2, Ricardo Feld, para o ensino médio, 2008, citação de trabalho em função de 100 mil acessos online no livro comemorativo de Bernstein, Journal of Organic Chemistry, 2007, e Prêmio Amigo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, SSP-RJ 2005. Bem, esse aqui foi o currículo resumido, tá? Realmente é maior. Então, já passo a palavra aqui, que nossos expositores terão aí uns 40 minutos para a exposição, e passo a palavra ao nosso ilustre representante, Cláudio Cerqueira Lopes. Alô? Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Inicialmente, né, eu não poderia deixar de manifestar, né, a minha imensa alegria de estar aqui hoje, né, junto com vocês, fazendo essa singela homenagem ao comissário Daniel. E talvez vocês não entendam, mas eu digo aos senhores que o Daniel é uma pessoa muito importante, né, na estrutura da minha carreira científica ligada à Polícia Civil. Eu tenho muitos amigos na Polícia Civil, mas eu destaco o meu ilustre amigo Daniel por certas passagens que eu fiquei me lembrando essa semana. Uma delas, eu não sei se... Eu acho que cabe, né? Eu estou me sentindo à vontade, talvez eu vou abrir aqui o meu coração com vocês. Daqui a pouco eu vou falar da palestra. Uma vez eu estava na minha sala e o doutor Antônio Ricardo, que era o diretor da Homicídio, me chamou na sala dele, lá na Barra, porque não tinha luminol para atender a polícia.
E eu fui até lá. E eu cheguei lá na delegacia e eu falei, ele falou, por que você não está fornecendo luminol para a perícia criminal? Os homicídios estão aí. Eu falei, doutor Antônio Ricardo, em 2015 eu tive um projeto aprovado, tem inclusive o termo de outorga aqui na minha mão, abri conta no banco, tudo, e até hoje a FAPERJ não depositou os recursos. Eu não sei o que fazer, agora eu não posso usar recursos próprios para fazer isso, nem pagar a pessoa. Aí ele falou, não, deixa comigo que eu vou resolver. Aí ele chamou o comissário Daniel Gomes. Não sei se você lembra disso, Daniel. Eu não falei nada disso com você. Eu não vou contar a história toda, mas o Daniel resolveu esse problema de uma forma assim que resolveu. Porque eu não vou contar detalhes, porque é meio comprometedor, mas eu vi o empenho dele, foi uma coisa fantástica. E depois eu fui responsável por um curso, que eu fiquei um tempo na faculdade de Direito lá. E teve uma época na minha vida que eu não tinha condição de ser professor do Instituto de Química, né, porque eu defendi uma aluna minha negra, que ela foi reprovada numa banca de ingresso no doutorado, porque ela não tinha perfil. Entendeu? E aí eu não sabia que essa minha aluna negra, a tia dela era, digamos, assessora na época da juíza Benedita. Juíza não, governadora Benedita, né? Da Silva. E foi uma confusão na minha vida, porque eles me mandaram para a Rua México conversar com um procurador de primeira instância que ia resolver o problema. E quando eu cheguei lá, na Rua México, também estou resumindo muito essa história, encontrei, né, um cidadão muito sério, muito invocado, nem sei se eu devia falar essa palavra, mas estava irritado com essa situação. Aí eu me apresentei ao professor Cláudio, ele, muito prazer, procurador Joaquim Barbosa, que veio futuramente se tornar, né, juiz do Supremo Tribunal Federal. E aí o que leva a tudo isso? É que, dentro dessa perspectiva, eu não podia ficar lá na faculdade, no Instituto de Química, eu ia lá, dava minha aula e caía fora, porque tinha uma briga com alguns colegas. E eu fui para a faculdade de Direito, né? E lá montei um curso de Ciências Forenses. Inclusive, essa transparência, o fundo dela é o mesmo do curso que eu dei, se eu não me engano, em 2012, lá na faculdade. E eu conheci uma pessoa lá que foi amigo comum de nós dois. Eu não falei isso para ele, porque hoje é uma noite. Odair Lesser, lembra? O Odair Lesser já é falecido, ele era papiloscopista. E o Odair ia para a aula, né, dava aula comigo lá para os alunos do Ministério Público, Polícia Civil, Militar, Polícia Judiciária, enfim. E o pessoal também do centro acadêmico lá da Faculdade de Direito, denomina Caco, né? Não sei se o nome é Caco, né? Enfim, fiquei 2 anos lá, tinha Nilo Batista, Jupiaçu, tinha várias pessoas que me apoiavam, né? E o Odair me tornou assim, e o Odair falava muito do Daniel. Eu tenho assim, eu não posso contar os casos, mas o Daniel deve ter milhares de casos, dezenas. E tem 2 que ele não contou, nunca vi ele contar. É um caso do pastor, que eu não sei se ele vai contar aqui, e o outro do Roberto Marinho, né? Que ele resolveu o caso da morte do Pelicano, não foi isso, Daniel? Então, se eu falasse para o Daniel que ia falar isso, ele não ia deixar eu falar. Mas eu acho que eu não poderia deixar nesse momento, né, de fazer esse registro para vocês que gentilmente vieram essa manhã aqui conversar conosco. Então, como é que eu vou dizer? Não sei se é correto eu falar isso, mas pessoas assim como o Daniel, como o Odair, eu não vou citar outras pessoas na Polícia Civil, que digamos assim, me acolheram numa hora que eu estava sendo uma dificuldade muito grande. E essa instituição, Polícia Civil, ela sempre
né, teve do meu lado, né, sempre me apoiando, sempre com as pessoas, né? E eu tenho assim uma amizade, né? As pessoas da universidade não entendem isso. Eu vou ser muito honesto para vocês. As pessoas, às vezes, da própria polícia não entendem, mas a gente faz a vida com pessoas, né? A gente e às vezes as instituições não nos entendem. Por exemplo, esse meu último convênio com a Polícia Civil levou 18 meses para ser assinado, tá entendendo? E eu me lembro que teve antes da pandemia, eu recebia as viaturas na minha casa e ficava dando. Hoje, quando ele chegou com a viatura ali, eu me segurei, mas eu me emocionei, porque eram viaturas. E os meus vizinhos ficavam apavorados, que toda hora eles achavam que ia ser preso, tá entendendo? Entendeu? O pessoal lá da área até fugia, falava, pô, você é da polícia? Não, eu faço kit luminol, kit para estupro, kit para drogas, entendeu? E a nossa sociedade tem dificuldade de entender isso. Mas, graças a Deus, apesar que o nosso mundo ele é um excelente comissário, um excelente policial, um excelente, eu vou dizer, um caráter de pessoa, uma figura humana fantástica, da instituição Polícia Civil, e eu da universidade, nós somos amigos. E isso que é uma coisa que, como eu sou uma pessoa, eu acredito que Deus colocou a gente nesse... Como eu estou hoje conhecendo vocês. Então, a minha palestra passada, eu apresentei certas situações que eu estou, digamos assim, oferecendo à polícia. Né, o luminol para homicídio, mas isso eu já faço desde 2002. Oferecendo kit para estupro, né, oferecendo kit para cocaína, para fentanil, para cannabis ilícita, cannabis medicinal, para drogas sintéticas, êxtase, metanfetamina, heroína, etc, etc, etc. Tudo isso está à disposição da perícia criminal da Polícia Civil. E agora, para minha surpresa, né, eu estou trabalhando com a Polícia Militar. Aí você vai dizer, bom, professor, já está tudo assinado? Não está nada assinado. Mas eu não me preocupo. Hã? Vai assinar, porque é o que eu já falei. Já falei para um procurador, pode me algemar, porque eu não vou deixar de dar um kit para o homicídio, porque não tem um papel assinado. Eu não vou deixar de atender um caso de estupro, porque não tem um papel assinado. Eu tenho certeza que, se eu for preso numa situação dessa, vai ter que contar com a ajuda de vocês. Porque, entendeu? Porque são coisas que ficam assim, como é que eu vou explicar? Eu estou com uma patente agora de um... Não estou reclamando, não. Estou comentando para um kit que a gente descobriu. Colei com o doutor Heitor Cifra, que é o maior gastro do HU, de detecção de sangue oculto em fezes. Porque teve uma artista aí, não vou citar o nome dela, mas vocês vão entender, que eu conheci essa moça na Rádio Bandeirante, quando teve uma época também, que nessa época eu fiquei afastado, e eu fazia parte de um programa Neise Ventura na sua companhia. E ela foi uma vez lá, né, e ela é filha de um famoso artista da MPB, e me surpreendeu que ela falou assim, eu vi sangue nas minhas roupas e eu pensei que eu estava numa situação menstrual. E não era. Né? Então, ali acendeu em mim uma retrospectiva que eu já estava querendo fazer esse exame de sangue oculto nas fezes como um preventivo do câncer do colo retal. Entendeu? Que hoje ele está correndo por fora. Desculpa eu falar assim, é uma coisa macabra. Ele está competindo já com câncer de mama e de próstata, numa faixa de letalidade. E, por incrível que pareça, né, eu estou esbarrando com os mesmos problemas. Né? Vai para a procuradoria, vai para a reunião do conselho, agora vai para um escritório de intelectual. As pessoas fazem perguntas as mais e não depositam a patente. Tá entendendo? Daqui a pouco a gente perde, como aconteceu aí com a menina da polilaminina. Tá entendendo? E o Brasil vai colecionando coisas desse tipo. Então, essa tecnologia, eu vou mostrar a vocês,
ela permite detectar sangue bem precocemente. E, evidentemente, eu não sou médico. Com a quantidade de sangue que está ali, porque nós quantificamos o sangue, porque até hoje, com a Polícia Civil, eu só fiz o sangue, detecção em local de crime, qualitativo, presuntivo. Não quantifiquei. Mas, no trabalho que eu vou mostrar agora aqui para vocês, a quantificação vai ser feita na datação de ossos post-mortem. Tá? Então, essas coisas todas me dão assim... Eu tenho essa expectativa, né? Que essa patente já saia e vai suportar esse trabalho que eu vou falar com a Polícia Civil. Então, vocês me permitam, eu vou agora começar. Desculpe, não foi um desabafo, foi uma introdução a vocês para mostrar por que eu estou ligado à Polícia Civil, né? E agora eu estou ligado à Polícia Militar. Ontem, por exemplo, todo mundo comemorou, os policiais estavam... Eu agora estou com um major, um capitão e um sargento do meu lado, eles vieram comemorar. Aí eu falei assim, olha, eu só vou comemorar essas 50 toneladas se eu souber uma variação estatística do teor de THC daquele material todo. Foi feito isso? Porque vocês podem estar pegando ali uma parte cannabis e outra parte outras coisas. Vocês pegaram 50 e 200 podem estar entrando por outro lugar. Está entendendo? Então, eu só aprendo a comemorar fatos quando eles estão respaldados pela literatura científica, pelos conhecimentos científicos irrefutáveis que criam provas robustas para quê? Para serem julgados, né? Para serem parte de inquéritos. Né? Eu não sou especialista nessa questão, posso até estar falando os termos errados. Se vocês não sabem o teor de THC, né, vocês podem ter apresentado 50 toneladas do nada. Né? Só tem aquela questão midiática que se fala. Agora, eu confio no faro do animal, entendeu? Que tem cannabis ali, não tem a menor dúvida. Mas quanto? Entendeu? Qual é o teor, né, de THC? Porque o teor de THC fala muito do valor da droga, tá? Porque um teor de THC de 10 a 20% leva a uma droga dessa a valer quase 5 mil dólares. O comandante falou, isso aí vale o quilo $1.000. Então, se é $1.000, é um teor de THC baixo. Não tem nada que comemorar com aquilo ali. Está entendendo? Então, eu não sei se eu joguei uma água fria nos meus novos alunos, mas é uma visão crítica que eu estou tentando colocar já há muitos anos na polícia. Eu estou com 70 anos, Daniel está com 70 anos. Só aqui tem 140 anos, né? Entendeu? De vontade de ajudar. Né? E é lógico que a gente vem, nem todo mundo entende, tá entendendo? Mas a gente, né, vai chegar um tempo, né? 75 anos, eu não sei. Eu vou ser obrigado a ir embora, entendeu? Porque já tem gente até querendo a minha cadeira, já, pessoal, quando você for embora, me dá aquele armário lá. Essas coisas, entendeu? Então, essas coisas que fazem parte da nossa, do nosso cotidiano no trabalho. Então, por favor, pode passar aí o primeiro slide, por favor? Eu só estou mostrando aqui, todo esse trabalho que eu faço eu e a minha esposa, ela não pôde estar aqui hoje, a Rosângela, fazemos a 4 mãos. Essa substância daí é o luminol. Tá? Ele é uma substância que muita gente pode pensar, o professor Cláudio descobriu o luminol. As pessoas falam isso carinhosamente. E o Jô Soares ainda criou uma terminologia muito interessante. Ele foi uma pessoa que por incrível que pareça, né, me incentivou muito a trabalhar com a questão da contaminação hospitalar. E ele criou o termo luminol brasileiro. Né? A verdade é o seguinte, o luminol é uma substância química. E em 1902, né, o Schmitz sintetizou, já tem mais de um século. Tá? E, posteriormente, eu estou pulando isso, Albrecht, outro alemão, em 1928, ele descreveu essa propriedade quimiluminescente. Esse azul aí que brilha nos locais de crime, nos filmes de CSI. Por quê?
é o contato do luminol, a substância luminol, com o ferro da hemoglobina, ou da meta-hemoglobina. Por que meta-hemoglobina? Porque a hemoglobina nas nossas artérias, ela é ferro mais 2. Mas quando vai para o meio exterior, ou por uma facada, ou por um tiro, enfim, qualquer ação contundente, né? E ela passa a ser ferro mais 3. O luminol coordena também. O luminol coordena com metais, né? Eu sei que ninguém aqui é químico, mas se você olhar a tabela periódica, aqueles metais que estão no meio ali embaixo, tudo aquilo ali o luminol é capaz de detectar. Mas o que fica mais famoso é o que? É o ferro, porque está na hemoglobina e está ligado ao homicídio. Hoje, no final, eu vou mostrar para vocês que nós estamos já vendo uma outra aplicação. Então, hoje aqui, eu estou com material que a gente está fresquinho, né? Eu não poderia publicar isso, mas também não posso deixar de divulgar e debater e mostrar a importância forense deles, tá? Então, isso aqui é uma luz azul e a reação é de quimiluminescência. O luminol interagindo com o ferro, o metal, e o peróxido destruindo, dando a cor azul. Próximo, por favor. Bem, nós temos 4 patentes do luminol. Se eu não me engano, temos 2 no exterior, uma concedida, e temos 2 no Brasil, uma última concedida em 2021. Isso é um outro problema que eu queria falar aqui com os senhores. O INPI, ele precisa muito ser olhado com carinho, porque as nossas propriedades intelectuais, quando são produzidas, muita gente pensa assim, propriedade, pô, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, hoje pastor tem avião, entendeu? Deputado, né? Isso é uma propriedade, na meu ver, importante, mas ela é muito fugaz. O que mantém um país e uma sociedade pujante e próspera são as propriedades intelectuais. É onde você tem um conhecimento que foi desenvolvido, adquirido, e ele fica por anos com royalties pagando aos investidores. E eles cobram fortunas. Hoje todo mundo fala dessas canetinhas aí, porque chegou ao Brasil, mas ela já, muitas delas até a patente caiu. E essas empresas, elas ganham milhões, bilhões de dólares, né? Vou citar até exemplo de antihipertensivo. E o INPI tem muito pouca gente para cuidar disso, tá? Precisava ter essa parte jurídica, a parte política, de proteger principalmente os trabalhos que são desenvolvidos em universidades e institutos de pesquisa do Brasil. Isso não é feito. Então, nossa patente entrou lá em 2013 e só veio ser concedida em 2021. Quer dizer, hoje nós estamos em 2026. Qualquer coisa que eu faça com o luminol, né, foi 2013, em 2033 acabou, ela vai cair em domínio público. A sociedade que investiu em mim na pesquisa vai usufruir muito pouco disso. Então, eu só estou comentando isso porque outra coisa também, meus colegas me criticam muito, porque eu talvez seja um professor que tenha mais número de patentes, e eu insisto, do que artigos. Hoje, atualizando ali, eu devo ter quase 90 artigos e devo ter 30 e poucas patentes, tá? Mas eu acho uma patente muito mais representativa para o meu país do que um artigo. Não abro mão do artigo. Publiquei um artigo agora recentemente, né, de uma substância contra a leishmania. Mas aí um pessoal até falou para mim assim, é uma substância melhor do que da Sanofi. Mas muita gente falou para mim, pô, professor, não leva a mão, não, mas tem menos gente, tem mais gente fazendo pesquisa com leishmania do que morrendo de leishmania. Então, as visões, às vezes, mesmo no mundo acadêmico, eu escuto aberrações, entendeu? Próximo. Bem, esse daí, dando continuidade ao trabalho, foi aquilo que eu falei. Esse trabalho aí começou com o câncer do colo retal. Eu comecei detectando sangue e quantificando sangue em fezes. Agora, eu já quantifiquei e determinei o tempo post-mortem e consigo, com meu amigo Rodrigo Soares de Moura Neto, da Genética Molecular, achar o DNA das pessoas.
Tá? Então, o que isso vai me permitir a gente fazer? Eu possivelmente posso dizer que eu posso trabalhar com os cemitérios clandestinos do Rio de Janeiro, identificando as pessoas, determinando o tempo que elas morreram, tá? Como também posso também identificar sangue, identificar material biológico nos ossos de vítimas da ditadura. Mas isso para o Brasil, não sei se é importante. Para mim é. Para o meu grupo de pesquisa é. Eu acho que é. Mas as coisas não evoluem da forma como eu quero. Porque para mim ter essas coisas, eu tenho que ter, por exemplo, exatidão de ossos com 5 anos, exatidão 10 anos, 20 anos. Para quê? Os ossos, quando eu pegar e fizer o estudo e sair aquela luz, eu vou associar a técnicas analíticas que vão poder me dizer, não, esse osso, desse camarada aqui, está com uma quimiluminescência de 10 anos. E aí, com 10 anos, né, a gente vai ver o que tem a ver. Aí o material genético vai dizer quem é a pessoa. Então, com o tempo e o material genético, nós vamos ter uma prova irrefutável. Vou dar um exemplo simples. Outro dia eu vi que um camarada que é um músico do Vinícius, né? Ele foi para a Argentina, não esqueci o nome dele. Era um músico. Ele estava lá, ele chegou lá e foi confundido com um guerrilheiro da AA. Aí o pessoal da ditadura lá pegou, sumiu com ele, entendeu? E agora, recentemente, entregaram esses ossos para o Brasil. Eu não sei onde esses ossos estão, tá? Mas ele poderia fazer parte desse projeto, que eu queria saber se esse osso era dele. É dele mesmo. Outra coisa, o tempo dele, né, isso foi na década de 60. Tem mais de... Então tem que ver primeiramente se aquele material que está ali, aquele sangue que está ali, aquele resíduo hemático, a hematina que está ali, se corresponde a alguma coisa da década de 60. Vocês estão entendendo? Então não é só também o tempo, é também as duas coisas. A biologia molecular associada à química forense. Tá? E tudo isso só é possível porque a todo momento a Polícia Civil acha cemitérios clandestinos. Hoje se criou pessoas têm barco, outras têm aviões. Os criminosos eles têm cemitérios próprios, que eles matam e enterram suas vítimas. Então, chegou um nível de barbaridade, né? Barbárie, melhor dizendo assim, barbárie, na nossa sociedade, que eu acho que a sociedade tem que dar uma resposta para isso. E principalmente para essas vítimas, famílias que não têm resposta. O cara saiu para comprar um pão, sumiu. Próximo, por favor. Esse aqui é o luminômetro de bancada que eu vou comprar para determinar isso. Hoje eu faço isso por densitometria computacional. Tá? Outra coisa também, a gente procura sempre usar... Eu gasto mais dinheiro com bolsa do que com equipamento. Né? Porque formar o recurso humano, para mim, é um valor inestimável. É igual um carro. O carro é bom para você durante 3, 4 anos, depois você joga fora. Mas o ser humano é forever. Né? Próximo. Esse projeto eu estou fazendo, não é final, tá? Porque eu vou precisar que a antropologia forense do IML me ceda os tempos post-mortem e me dê mais ossos para trabalhar. E que a polícia técnica coloque peritos para me ajudar nisso. Uma outra interessante observação, eu já estava com ela, e eu assisti a palestra aqui do professor Claude, né? Eu fiquei mais impressionado, que o Claude mostrou uma situação de execução e confronto, né, com relação ao tiro. Né? E ele mostrou pelo trabalho dele que, muitas das vezes, um tiro nas costas não significa que é uma execução. Tá? A pessoa tem que ler o trabalho do professor Claude, quem tiver interesse, pega o meu e-mail, mando para ele, eu passo o contato dele. A palestra dele foi fantástica. Foi lá no outro prédio. Lá no outro prédio. E eu achei tanta coincidência que veio bater com nós estamos aqui. Porque eu vi que houve uma chacina, que segundo as pessoas dizem chacina, muitas pessoas foram mortas no Morro do Alemão,
em 2025, foi em novembro de 2025, 115 moradores foram mortos. Desses 115 moradores, 97 tinham passagens, né, nos arquivos da policiais. Desses, 57 tinham mandato. Mas tinham 17 que... Foi a do ano passado? É. Operação Contenção. Operação Contenção. 17 eram pessoas que não possuíam nenhum histórico de passagem. Então, muitas pessoas concluíram que, como eles não tinham passagem, eles eram inocentes, eles foram chacinados, né? É lógico que eu não sou favorável a chacinar ninguém, mas também não sou favorável se esse cidadão participou de um combate que o policial civil ou militar expôs a vida dele e ele, digamos assim, foi abatido, mas ele também queria abater o policial, né? Foi um confronto, foi um revide. E depois esse cidadão ainda vai processar o Estado, né, e vai ganhar, digamos assim, uma indenização, né, por como se fosse uma pessoa que foi chacinada. Então, eu comecei a ver que você tem que ter uma ideia absoluta e irrestrita da participação da pessoa num confronto. E é o quê? A efetividade do tiro, né? E aí, por isso, eu estou desenvolvendo e já tenho resultados preliminares. Não estou dizendo que, se hoje acontecesse algo parecido, ia ter que ter uma operação de guerra para me ajudar, mas a gente ia poder resolver esse problema. Está entendendo? Ia dar essa resposta. Próximo. Porque foi semana passada, foi domingo de Páscoa, eu recebi essa foto aí. Vocês estão vendo? Você sabe o que é isso aí? Essa aí é a 13ª Brigada de Libertação da Ucrânia. É uma brigada da Ucrânia que é constituída de brasileiros. Tá? Já morreram 22 brasileiros lá e 44 estão desaparecidos. Eles não dizem quantos brasileiros tem nessa brigada, mas é uma brigada. Tá? E eles tiraram uma fotografia dizendo que eles são da torcida jovem do Flamengo, uma coisa assim. Postaram essa bandeira. Eu achei interessante. Eles são mercenários, evidentemente, ganham um salário de 5 a 6 mil dólares, receberam treinamento, nenhum deles tem passagem, né, porque eles tiveram um recrutamento muito sério, eles são muito bem treinados. Tá? E eu digo para vocês o seguinte, quando acabar essa guerra, tá, essas pessoas vão retornar ao Brasil, né? E o mercado de trabalho deles será o quê? Força de Segurança Pública? Forças Armadas? Não sei. Entendeu? Mas vamos supor que amanhã eles venham se envolver em um combate. Além de eles estarem muito bem preparados, né, porque eles já fizeram uma pós-graduação numa guerra real, o nosso policial, a pessoa que nós pagamos para nos defender, ele, de repente, pode ser acusado que ele fez uma chacina, ele executou uma pessoa que não tem passagem. Entendeu? Eu estou até colocando isso para vocês, se estiver falando alguma asneira desse lado, você, por favor, pode levantar. Porque eu estou tendo essas dúvidas como pesquisador. Então, eu queria provar que realmente essa pessoa participou do combate. E aí, eu vou escolher como sítio de balística forense 2 locais que as pessoas nem pensam em usar. Porque hoje a balística forense, toda ela é feita em cima do projétil, no raiamento do projétil. A raia, isso estou nem discutindo. Só que a indústria de armamento, ela não foi criada, ela não está, ela tem acionista, é para defender o usuário da arma. Então o que ela hoje faz? Ela faz projéteis que, após penetrando nas pessoas, ao bater em qualquer superfície mais dura, ele se fragmenta. Isso é um problema sério para as pessoas que são feridas, pessoas que são, às vezes, mortas, porque a perícia tem dificuldade de fazer a balística para microcomparação, mesmo tendo equipamento de ponta, software, etc. Porque o projétil, ele se destrói. Eu pensei, o estojo nunca se destrói. Por quê?
Se o estojo se destruísse, não haveria disparo. Ele ia, então, cada vez que você atirasse, você ia destruir o estojo e ia jogar a arma fora. Até que seria uma boa, porque você atirava uma vez, né, a arma ia ser destruída também. Entendeu? Mas não, a gente sabe que não acontece isso. Voam milhares de estojos e o estojo tem uma resistência muito grande à combustão, né, e depois à expansão de gases, porque são nitrocompostos, principalmente nitroglicerina, nitroglicerol, glicerina e nitroguanidina. E criam até projéteis que são supersônicos, de alta energia. Tá? Então, por favor, eu provei o seguinte, que esse foi um ensaio preliminar que me fez hoje estar mais próximo da Polícia Civil Militar e, se Deus quiser, eu vou ficar mais próximo da Polícia Civil também. Dá um clique aí, por favor. Alô? Dá um clique aí, por favor. Espero que apareça. Dá um clique. Ah, não, volta. Engraçado. Vê se dá um clique aí, isso. Dá um clique. Engraçado. Isso é um vídeo. Ai, tá vendo? No meu computador funciona. Então vocês vão ter que acreditar em mim. Tá? Cada calibre desse aqui, 9mm, 40, 380, 556 e 762, lembra que eu falei para você que a minha apresentação de química é um pouco diferente? O computador e as coisas são diferentes. Hoje em dia é tudo muito específico. Vai aparecer aquela cor azul do luminol. O que eu provei com isso? Esse estojo ele é constituído de metais, é uma liga. Cada um desse estojo tem uma composição química, que quando há o disparo, há o quê? Uma combustão. Combustão é uma reação que só ocorre na presença de oxigênio. E oxigênio leva o quê? A oxidação. Então, esses metais que estão sob a forma de liga, na forma elementar, eles passam a ser o quê? Passam a ser íons. E sendo íons, eu vou detectá-los. É uma pena que vocês não estão vendo aqui, com luminol. Né? E vou quantificá-los. Está entendendo? Com aquele luminômetro e com densitometria computacional. Deu para entender? Não sei se é uma pena que... você clicou de novo aí? Não vai, né? Não tem outro... Porque cada um desses dá uma luz. Se eu soubesse, eu tinha trazido até meu laptop para fazer isso. Pode passar o próximo, por favor. Outro detalhe também é que os senhores talvez não prestem atenção. Vamos supor, aquele cidadão ali, você está sentado aí. Você colocou seu cotovelo na poltrona, botou a mão, eu estou aqui. Aí alguém chega para mim e fala assim, poxa, o professor Cláudio foi lá e desapareceu. Entendeu o que eu estou falando? Não, mas ele não foi na reunião, faltou, está aqui o papel. Não, aqui está cheio de células minhas. Tá? A minha epiderme produz células. Todo momento nós temos caindo células nossas e voltando células sendo recompostas no nosso organismo. É dinâmico a vida. Né? A multiplicação celular é constante. Só que com o gatilho, está entendendo? O gatilho é muito pior. Esse amigo Odair Lessa, ele uma vez chegou para mim, a gente estava tomando, desculpe, ele como eu, naquela época nós gostávamos de tomar uma cerveja, ele falou para mim, professor, tem um ponto que eu nunca consegui tirar uma digital. Eu já tirei digital de tudo que o senhor imagina. Mas qual é? O gatilho. Porque aquela fricção que o atirador faz e o calor da arma não fixa a digital. Eu consigo ver a digital no cabo, no coldre, no cano, né? Mas no gatilho não. Mas eu falei, mas Odair, a gente pode ver células. Ele falou, pô, ele é papiloscopista. Por favor, próximo. Então você vê, você pode chegar a achar células num M15, num AK, num revólver e numa pistola 9mm. E pode, né, determinar esse tipo de célula, a quantidade dela, passando um suave
tá? Com o kit ATP. ATP é trifosfato de adenosina. Ele é nosso combustível celular. Toda célula tem ATP, com exceção da hemoglobina. Tá entendendo? Então você tira, coloca nesse aparelho aí que eu estou mostrando ao senhor, é um luminômetro portátil. Ele vai te dizer uma visão semi-quantitativa nesse screen. O screen vai te dizer se sai um número maior, muita célula, sai um número menor. Não é preciso como aquele luminômetro de bancada. Aquele luminômetro de bancada eu tenho mais precisão, mas isso é bastante informativo. Próximo. Pode passar. Clica de novo, por favor. E aí nós vamos recorrer à natureza. O que é a bioluminescência? Eu já mostrei a vocês a quimiluminescência, que era do luminol. A bioluminescência tem como ator principal o vagalume, né, que é o apelido. O nome científico, né, é Lampris nocticuluta. Tá? Ele está aumentado aí 600 vezes, ele é bem pequeno esse animal. Tá? E na parte da caudal dele, você está vendo que essa luz linda? O luminol, a luz é azul. E no vagalume a luz é verde. Entendendo? Mas eu sou fascinado por ambas as luzes. E a gente pode determinar essa luz pelo luminômetro portátil. Já vou dizer aos senhores como. Vai. Próximo. Só para lembrar vocês que a bioluminescência ela é fundamental, tá, para a vida na Terra. Hoje, a maioria dos oceanos, 4/5 deles, tem regiões abissais. São regiões onde a luz solar não entra. Mas ela é rica em vida, né, vida marinha. E os seres que vivem nessa região, eles todos fazem bioluminescência para reproduzir, para se alimentar, entendeu? Para transportar, enfim. A vida toda corre na escuridão. Tá? É muito interessante isso. Próximo. Só que eu estou tentando associar isso à balística. Essa reação, não quero que vocês se tornem químico agora de forma alguma, ela ocorre muito em função de duas substâncias fundamentais. O ATP e a luciferina, né? Luciferina, na presença de magnésio e oxigênio. Tá? Próximo. A próxima vocês vão entender porque é uma representação. Então você tem ali a luciferina com oxigênio, luciferase, ATP e magnésio. É interessante que nos últimos anos aí tem aparecido em algumas praias do Rio de Janeiro e do Brasil que as pessoas veem uma luz intensa, verde ou azul na praia, nas ondas. Já viram isso? Apareceu isso até na praia, em Cambuinhas, lá em... Quando significa isso é porque a água está isenta de metal pesado, de poluentes. Está entendendo? Então, uma bactéria do tipo víbrio, que é usada nessa tecnologia, produz o que? A luciferase, que é uma enzima. Próximo. E aí, para finalizar, comprovando tudo isso, para finalizar, comprovando tudo isso, eu peguei uma pistola 40, tá? Eu não, o Odair, porque eu não tenho porte de arma. Aliás, nunca toquei numa arma. Né? O Odair tocou numa arma, né, várias vezes. Esse aqui é o DNA do Odair. Tá entendendo? Eu tenho o Odair no meu coração e também tenho no slide. Esse é o DNA do Odair. Peguei lá a amostra da mão dele, né? A da mão que estava no gatilho, e fiz o DNA com o Rodrigo Soares de Moura Neto, que hoje é o diretor do Instituto de Biologia, fundador do Laboratório de DNA da Polícia Civil. E ele teve esse DNA do Odair. Tirei uma gota de sangue dele, coloquei num tubo, tá? Furei o dedo dele, coloquei num tubo e dei para o Odair. Vocês podem ver que os dois materiais genéticos foram compatíveis. Então, eu posso provar que a pessoa atirou. Né? A pessoa atirou. Posso provar que o estojo era daquela pessoa, daquela arma. Né?
Aí alguém vai dizer assim, professor, nada impede que a pessoa pegue uma outra arma, pegue a mão da pessoa, mesmo morta, e coloque lá. Só que tem um detalhe, a quantificação de ATP vai ser totalmente diferente de uma coisa que eu toco, ou achando a célula aí sua no lugar que você está parado, do que você dar vários tiros, que uma arma que esquenta, e que você está tenso, transpirando, você está colocando muito ATP ali. A quantificação vai ser absurda. Então, me desculpe, eu acho que nós temos hoje 2 provas irrefutáveis. O que está faltando? O que está faltando primeiro, esse projeto ser aprovado na FAPERJ, o edital foi... Está faltando também assinar o convênio com a Polícia Militar, porque os estandes dela estão tudo disponível. Enfim, fica faltando essas coisas. Mas eu não menosprezo essa burocracia, não, porque se ela não ocorrer, isso tudo aqui passa a ser sonho. O que eu gosto de mostrar é que uma pessoa como eu, que foi formada na escola pública, que estuda na universidade pública, né, sempre teve apoio, né, da sociedade, e junto com a Polícia Civil e Militar, a gente pode gerar soluções para crimes e situações que as pessoas não acreditam. Vão usar ou não? Isso é problema da nossa sociedade. Eu estou aqui nessa reunião informando aos senhores, pode ter certeza, eu vou informar isso para o diretor do DGPTC, para o secretário de Polícia Civil Militar, para o meu reitor, e daqui a pouco nós vamos publicar isso, vamos colocar a patente. E se mesmo assim as pessoas não usam, isso não é culpa minha. Eu gostaria de ver essa sala cheia, entende? Mas a gente tem que entender o tempo, né? Hoje eu estava essa semana na igreja e o camarada falou uma coisa, o tempo de Deus. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas o tempo de Deus é sábio, né? E a gente não pode... Eu estou falando isso para mim é novo. Essa situação de tempo eu aprendi semana passada, né? Eu vi um pastor, ele estava na Nova Delhi, veio, fez o culto, voltou, ele é até cônsul, né? E ele falou, não, Cláudio, isso aí o tempo de Deus vai acontecer, né? E eu estou começando a deixar de ficar menos tenso, ansioso e às vezes até revoltado, porque eu acho que as coisas, é impressionante, os alunos, os policiais, as coisas produzem as coisas muito rápido, mas a burocracia é infernal, entendeu? Ela é destrutiva, né? Passa pela reunião do departamento, reunião da congregação, conselho de centro, conselho de não sei o quê. Ninguém entende de forense, ninguém entende de... Mas as pessoas têm uma coisa chamada vaidade. E aí o cara pede para relatar, volta, fica um mês, volta, entendeu? A família, o filho fica doente. Enfim, como a gente vai mudar isso nesse país? Eu não sei, entende? Eu não sei como é que a gente vai mudar, mas a gente tenta. Eu agradeço a vocês a paciência. Eu fui bastante, não sei se passei do tempo, não? Hã? E agradeço muito aí a vocês a boa vontade de me ouvir. Hã? Tem. Desculpe, povo, você tem razão. Tem. Pode passar o próximo, por favor. Esse aqui é o pessoal, eu falo com isso assim, eu fico meio triste, né, com certas coisas, porque eu tenho alunos meus aí que outros não estão ainda, esses são ligados à forense. Essa aqui é minha esposa, né, ela trabalha comigo há 4 mãos. Essa outra aqui é a Letícia, ela que descobriu o luminol comigo, ela começou a trabalhar comigo com 15 anos, ela esteve no programa do Jô, e ela não conseguiu, na universidade, ser aceita, entendeu? E ela hoje dá aula em Paracambi. É muito duro para mim ver um talento como a Letícia. Com todo respeito a Paracambi. Ela sai todo dia de carro para lá, mas ela tinha que estar no meu lugar, porque eu quero sair. Eu já falei para o reitor, eu falei, olha, eu preciso me aposentar. Eu não vou ficar eterno aqui. Por exemplo, se ela estivesse aqui hoje, mais 2 anos eu me aposentava, porque eu sei que estaria em boas mãos. Porque hoje, poucas pessoas na universidade querem ter esse tipo de comprometimento. A outra, Tiana, ela desenvolveu o kit para cannabis. Através da Tiana, que a gente identifica uma cannabis ilícita, essa que viu ontem, de uma cannabis ilícita medicinal. Mas por que isso?
Porque eu tenho um problema, que não é problema, eu tenho um parente da minha família que ele usa maconha medicinal. Ele tem uma doença crônica, ele é muito bem tratado, vocês não vão acreditar, ele é alemão. Né? Se você olhar ele perto de mim, ele é forte. Mas ele tem uma doença. Mas quando ele vem ao Brasil, eu falo, pelo amor de Deus, não traz a erva. Entendeu? Não, mas quem deu a erva para ele, sabe quem deu a erva para ele? Foi o plano de saúde dele através do governo alemão. Porque na Alemanha é legal. Está entendendo o que eu estou falando? Mas se ele chegar aqui com uma erva dessa e acender um baseado, ele vai levar... Vai dar uma confusão, porque muita gente nem sabe que eu tenho esse kit. Aí vai dizer, o kit você está para defender seu sobrinho. Vai ter essas coisas, entendeu? É o nosso nível, entendeu? De cultural, de formação, e de acreditar ou não. Então eu falo para ele, traz o óleo. Não, tudo bem, tio, eu vou levar o óleo, leva qualquer... Mas não faz. Mas, evidente, fumar... Veja bem, um plano de saúde te dá o cannabis. Poxa, isso aí para muitas pessoas é um absurdo, tá entendendo? Mas ele não está dando para ele uma cannabis cheia de THC. Está dando uma cannabis com CBD, né? E que a maioria das empresas que vendem aqui por R$ 2.500 a R$ 5.000... Desculpe, na última palestra que eu dei aqui, uma senhora veio falar comigo que ela queria realmente saber se ela não estava dando maconha para o filho dela, porque ele melhorou muito. Eu falei, não, senhora, a senhora está dando CBD, não está dando THC. Acredite, assim, é aprovado, é uma coisa legal. Então, foi a Tiana que fez. Esse rapaz aqui embaixo, ele desenvolveu o kit para o sêmen. Ele foi professor do Tarcísio, lá no IME. Ele é professor do IME. O outro é a André Mazei, já se aposentou. Contra a minha vontade. Ele é um gênio da analítica. Aliás, todos eles são muito bons. A Tiana foi para Portugal. Né? Não sei o que ela está falando. Ela está no meu grupo do WhatsApp, mas eu não sei o que ela está fazendo. Então, quer dizer, eu tenho perdido muitos alunos porque não há uma continuidade para eles. Né? E quando eu acabar meu laboratório, as pessoas já estão assim, olha, eu quero a tua cadeira, eu quero aquele teu armário de metal. As pessoas... Entende? Esse é o nosso nível. E isso é dentro de uma universidade, está entendendo? Eu falei assim, poxa, eu gostaria que alguma pessoa ficasse no meu lugar. Podia ser a Letícia ou a Tiana, entendeu? O André não, o André é da Fiocruz, o Paulo é do IME. Mas elas duas, elas não tinham uma fixação. E foi difícil. Eu não vou entrar mais em detalhes, que eu já tive problema com a Glaucia, lembra? Parou na Benedita, no Joaquim Barbosa. É complicado. O nosso país é muito complicado. E se você olhar a epiderme delas, você entende por que é complicado. Vai para a próxima. Tem mais umzinho. Tem um último aí. Esse é atual. Essa aí é a Esther, que é a pós-doc. Né? A Tainá. Esse, depois de mais de 25 anos na polícia, trabalhando com a polícia, eu consegui um perito. Ele está fazendo doutorado comigo. Mas eu falei para o Daniel ainda há pouco, a todo momento ele é transferido de um lugar para o outro, vai para o outro. Mas não é pensei que nada pessoal comigo, não. Eles são assim mesmo. Entendeu? Eles nunca ficam num lugar só. A Beatriz, que fez essa parte aí e ela vai trabalhar na quantificação do luminol. Esse daqui é o Dorivan, ele fez o kit para drogas sintéticas. E eu não acreditava. A Vivian fez da cocaína, kit para cocaína, que agora o Marcos trabalha. E a Vivian foi para o Instituto Weizmann, lá em Israel. Como jogaram uma bomba lá no Instituto Weizmann, eu não sei. Ela parou de falar comigo, não sei o que houve. Entendeu? Ela é uma aluna que é brilhante também, falava 4 idiomas, e eu fiz tudo para fixá-la. Pô, você quer. Eu tento fixar judeu, negro. Eu quero saber que a pessoa faz alguma coisa. Mas não quer ninguém, cara. Só querem o burocratazinho, o que, sabe, puxa saco. Desculpe. Sabe, deixa eu falar. Próximo. Estou até passando. E aqui são os que me apoiam. A UFRJ, que com todos os problemas me apoia muito. A minha instituição, o Instituto de Química, né? A Polícia Científica, a Polícia Civil,
A FAPERJ ela está segurando tudo isso. Meu financiamento todo é da FAPERJ. Que, bem ou mal, por ter essa proximidade com a Polícia Civil e agora Militar, ela entende melhor do que o CNPq. O CNPq, para não dizer que não dá nada, ele me dá R$1.000 todo mês. R$1.000 todo mês, eu talvez pague 2, 3 horas de laboratório, entendeu? Porque as coisas não são baratas. Infelizmente, todos os insumos da pesquisa são importados. Isso não incomoda as pessoas. Você vende um caminhão de ferro para comprar, às vezes, um reagente barato, entendeu? E a CAPES, que também dá bolsa, e a Fiocruz, que me apoia, porque eu posso usar equipamentos da Fiocruz. E agora está sendo muito interessante. Fiocruz me deu 2 reatores de $100 mil e me deu um espectrofotômetro. Né? Porque esse meu aluno está aposentando e ele comentando lá, um diretor da Fiocruz me fez essa doação. Acabou? Oi? Não, peraí. Não sei se acabou. Acabou? Não sei. Eu acredito que sim. Acho que sim. Normalmente já é o final. Tá bom. Agradecer ao nosso professor Cláudio. E citar aqui também a presença dos membros do GRI, Grupo de Resposta Imediata, membros da Comissão de Ciências Forenses e também membros da Comissão da Polícia, Direitos de Polícia Judiciária, professor Rildo também, membro da comissão, a nossa Paty Diniz também, o programa Vem com a Paty, passarei com ela lá na apresentação.